Hoje nós vamos conhecer a história do primeiro transplante de coração humano, realizado aqui na Cidade do Cabo, na África do Sul. Acho que todos esperavam que o primeiro transplante de coração fosse nos Estados Unidos. Eles também ficaram surpresos com as instalações de pesquisa que tínhamos neste hospital. E ainda a mobilização dos sul-africanos no combate à AIDS. A nossa clínica participou de pesquisas que descobriram evidências de que essa medicação, chamada cotrimoxazol, poderia reduzir substancialmente o risco de morte resultante de infecções oportunistas. Cada vez mais, pensar em saúde, tratamento e cura exige dos governos investimento e pesquisa em ciência e tecnologia. Com quase 1 milhão de habitantes, o continente africano é uma região de contradições. Parte da África registra crescimento econômico superior à média mundial e, mesmo assim, apresenta a maior insegurança alimentar do planeta. A África subsaariana abriga mais da metade da população do continente, 11% da população mundial, mas controla menos de 1% das despesas globais de saúde. Apesar de tudo, o continente africano consegue exibir projetos inovadores na área de saúde. Aqui se fez o primeiro transplante do coração e também se desenvolvem pesquisas que alimentam as esperanças de cura de milhões de pessoas em todo o mundo. É esse lado pouco conhecido da saúde na África que eu e a Aline Macari vamos mostrar para você no programa de hoje. O episódio que marcou a história da medicina começou com um acidente trágico. No verão de 1967, Denise Darval, de 25 anos, passeava com seus pais e seu irmão quando foi atropelada por um motorista embriagado. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ela foi examinada por um neurocirurgião de plantão que declarou sua morte cerebral. Ele disse que os traumas na cabeça eram tão sérios que ele não poderia fazer nada por ela. E seu coração, que batia fraco, não iria aguentar. Então tiveram de pedir ao pai de Denise a permissão para usar o coração num transplante. Você pode imaginar que ele testemunhou o acidente, viu sua mulher morrer, e agora perguntavam a ele se podiam usar o coração de sua filha, que ainda batia. Muito traumático. Já passava da meia-noite quando foi declarada a morte cerebral de Denise. Ela foi trazida para essa sala de cirurgia, onde foi preparada para doar seu coração a um paciente que estava esperando na sala ao lado. Pouco depois, Dr. Barna e sua equipe começaram a implantar o coração da doadora no peito do receptor, uma cirurgia delicadíssima que durou 4 horas e 45 minutos. O receptor foi o Sr. Louis Wachansky. Ele era um paciente de 54 anos que tinha uma doença cardíaca muito séria. Ele tinha miocardiopatia isquêmica, um coração extremamente dilatado. E os médicos disseram que não havia nada que pudessem fazer por ele. Nenhuma operação ou medicamento poderiam ajudá-lo. Esses que nós vemos aqui são bonecos de cera representando a equipe médica e a doadora. Só que com um detalhe. Este é o verdadeiro local usado para o primeiro transplante de coração. E todos os detalhes da cena foram cuidadosamente recriados para mostrar da forma mais realista possível o que se passou aqui naquele dia 3 de dezembro de 1967. Na época, vários centros cirúrgicos de ponta, na Europa e nos Estados Unidos, se preparavam para realizar o primeiro transplante de coração humano. A equipe do Dr. Barnard protagonizava um dos maiores feitos da medicina em todos os tempos. Todo mundo ficou surpreso que isso tivesse acontecido na África. Acho que todos esperavam que o primeiro transplante de coração fosse nos Estados Unidos. Eles também ficaram surpresos com as instalações de pesquisa que tínhamos neste hospital. Quase meio século depois do transplante pioneiro, a África do Sul mantém hospitais e centros de pesquisa na área de saúde que se equiparam aos melhores do mundo. Henta Van Wyk é um dos beneficiados por essa excelência. Ex-campeão sul-africano de jiu-jitsu, ele teve o primeiro infarto aos 26 anos. Fez uma cirurgia e 2 anos depois estava novamente ganhando campeonatos. Mas no ano passado, o coração dele voltou a ter problemas.
Renti pensou que não iria sobreviver. De junho a dezembro do ano passado, se eu caminhasse daqui até ali, sentia dores no peito e tinha que me sentar para descansar. Eu não conseguia fazer nada. Estava literalmente esperando que outro ataque do coração acontecesse. Eu vivia com medo o tempo todo, porque sabia que apenas 5% das pessoas sobrevivem após o segundo ataque cardíaco. Este cardiologista nos explica que Renti foi salvo por uma cirurgia chamada triplo bypass. Nela são colocadas 3 pontes sobre artérias danificadas que voltam a fazer correr o sangue pelo coração. Infelizmente, após o ataque, ele perdeu um pouco da funcionalidade do músculo do coração. Mas ele pôde passar por um procedimento cirúrgico que resolveu parcialmente o problema. Mas o processo da doença ainda está em andamento. Ele ainda precisa mudar seu estilo de vida. Tem que manter os fatores de risco sob controle e tomar muitos medicamentos para se manter vivo. O médico avalia que a excelência da África do Sul em cirurgias cardíacas foi fundamental para a recuperação do lutador de jiu-jitsu. Existem escolas de medicina em toda a África do Sul. Temos grandes clínicas cardiológicas que formam profissionais especializados. Eu acho que o comprometimento dos profissionais e as facilidades disponíveis nos levam a resultados muito bons. Nós temos escolas espalhadas por todo o país, por todas as províncias. Tradicionalmente, tem havido muito interesse em cardiologia e em cirurgia cardiotorácica na África do Sul. Acho que estamos em condições de competir com o resto do mundo. Mais do que as medalhas conquistadas no esporte, a felicidade de Renti é estar saudável ao lado da esposa e das 2 filhas. Elas acompanharam a luta que ele travou pela vida e sabem que valeu a pena. O coração dele está mais saudável do que nunca. Hoje sou muito grata por ele ter feito a cirurgia. Ele não tem mais dores e pode subir escadas sem ficar cansado. Ele sofria muito com isso. Tinha dores por qualquer motivo. Tinha medo de fazer qualquer coisa. Na África do Sul, a AIDS é uma das grandes causadoras de morte entre jovens e adultos. A doença traz problemas familiares, sociais e afeta até a economia. A maioria das mortes ocorre na idade mais produtiva, quando as vítimas têm entre 15 e 49 anos de idade. Cada vez mais, os sul-africanos estão se mobilizando para mudar essa realidade. A África do Sul tem 5.600.000 soropositivos, segundo a Organização Mundial da Saúde. A epidemia tira a vida de aproximadamente 310.000 africanos todos os anos. Reduzir o número de mortes e dar esperança aos portadores do vírus HIV são desafios de organizações como a TAC, Treatment Action Campaign. Referência no combate à doença, a ONG e seu fundador, o ativista Zak Ashmat, foram indicados ao Nobel da Paz de 2004. We are fasting for reasons that our mothers, our brothers, our sisters, our friends and our lovers are dying. A instituição surgiu em 1998 e de lá para cá, o TAC comprou grandes brigas com o governo e com indústrias farmacêuticas. O grupo recebe doações de agências, fundações e empresas privadas. Com esses recursos, eles tratam parte da população de 1.500.000 soropositivos que usam antirretrovirais produzidos na própria África do Sul. Andile é um dos responsáveis por buscar fundos para a entidade. Ele soube que era portador do HIV em 2004. Eu não me cuidava. Não ia a médicos rotineiramente. Eu cheguei a achar que estava enfeitiçado. Achei que alguém talvez estivesse com inveja de mim ou algo assim. E aí, uma amiga minha percebeu que eu estava doente e me falou para ir a um hospital. Eu procurei um médico e fiz o teste de HIV. E quando os resultados ficaram prontos, deram que eu sou HIV positivo. A camiseta usada por Andile também faz parte de uma importante ação do TAC, a de enfrentamento do preconceito. A mensagem que já rodou o mundo foi propagada até mesmo pelo ex-presidente Nelson Mandela.
No próximo bloco, você vai descobrir que a África tem centros de pesquisa em busca de soluções para os problemas de saúde do continente. Daqui a pouquinho. Aqui em Manhissa, a 100 km de Maputo, capital de Moçambique, um centro de pesquisas em saúde está desenvolvendo várias vacinas contra doenças que atingem o continente, entre elas a malária. O Centro de Investigação de Saúde de Manhissa é o primeiro instituto biomédico de Moçambique. Aqui, pesquisadores estudam a AIDS, doenças diarreicas, tuberculose, pneumonia, malária e outras doenças que afetam principalmente os países mais pobres. Esse centro é uma instituição de pesquisa que foi estabelecida em 1996 a partir de um programa de colaboração entre dois governos, o governo da Espanha e o governo de Moçambique. O centro hoje pertence a uma fundação nacional, a Fundação Manhissa, mas como deve imaginar, é difícil fazer uma investigação biomédica num país com poucos recursos sem levar a cabo outras atividades complementares. O centro também faz assistência médica e faz o treinamento pessoal para a investigação. Em Moçambique, a malária é um problema de saúde pública e uma das principais razões de consultas e internações, tanto de crianças quanto de adultos. 60% das visitas aos médicos e 40% das internações são por causa da malária. Todos os dias temos trabalhadores do centro que vão fazer diferentes tarefas na comunidade. Então, neste momento de fazer diferentes tarefas na comunidade, aproveitam fazer divulgação de informação relacionada com a saúde, desde prevenção de diarreias, uso de redes mosquiteiras, saneamento do meio. Mas em todo o país, em especial nesta região da África, a maior esperança está no desenvolvimento de vacinas. A vacina contra a malária que nós estamos a ensaiar chama-se RTS-ASO2, que é propriedade da GlaxoSmithKline Biologicals, que é uma empresa farmacêutica belga. É uma vacina que vem sendo desenvolvida há mais de 20 anos, portanto, por uma série de organizações. Moçambique está participando em conjunto com outros 6 países africanos neste ensaio clínico, que envolve, neste momento, cerca de 16 mil crianças. Portanto, é um grande ensaio clínico que é para verificar a eficácia e a segurança deste produto, e espera-se que até finais de 2014, 2015 possa ter os resultados que possam indicar se realmente este produto funciona e funciona bem contra a malária. Portanto, é um estudo que ainda está em ciclo. A tuberculose é outra doença típica de países mais pobres. Moçambique está entre os 22 países mais afetados pela doença em todo o mundo. Uma vacina está sendo testada desde 2011 em Moçambique, África do Sul, Uganda e Botsuana. Primeiro temos que ter a certeza que a vacina funciona, mesmo testagem dos medicamentos, os medicamentos que foram testados mostraram uma eficácia, então estamos a usar esses medicamentos. Ninguém vai nos ajudar a desenvolver medicamentos para a tuberculose se os países que têm tuberculose não se envolverem. Ninguém vai ajudar a desenvolver medicamentos para a malária se os países que têm malária não se envolverem. Centros de pesquisa na área de saúde são comuns na África. Em sua maior parte, são sustentados por governos ou instituições internacionais. Todos têm como meta desenvolver tecnologias que melhorem a vida da população africana. Uganda sustenta há muitos anos números alarmantes em se tratando de saúde pública. Mortalidade infantil, tuberculose, febre amarela, malária, HIV/AIDS são problemas comuns a muitos países africanos, alguns dos problemas mais conhecidos e divulgados mundo afora. Mas o que pouca gente sabe é que desde a década de 60, países como Uganda também investem em pesquisas para melhorar os indicadores de saúde. Cada vez mais, pensar em saúde, tratamento e cura exige dos governos investimento e pesquisa em ciência e tecnologia. E é exatamente isso que o Instituto de Pesquisas em Vírus de Uganda tem feito.
instituto foi fundado na região de Entebbe, próximo a Kampala, em 1936, pela Fundação Rockefeller. Em 1977, ele ganhou o nome atual e passou a ser administrado pelo governo. O principal foco dos pesquisadores é o estudo de vários tipos de vírus, práticas de saúde pública e estratégias de controle e prevenção dessas doenças. O Dr. Louis Mukwaya foi o primeiro ugandense a trabalhar aqui. The problem I was given when I joined the institute in 1965. Eu fui o primeiro ugandense a trabalhar no instituto. E quando cheguei aqui, me passaram um problema. Descobrir por que o mosquito Aedes simpsoni picava as pessoas em algumas áreas e não picava em outras. Esse comportamento do mosquito controlava a distribuição da febre amarela e essa pergunta inspirou toda a minha vida profissional neste instituto. Question has occupied all my professional life in this institute. Dr. Louis defende que os problemas do continente sejam solucionados pelos próprios cidadãos africanos. I feel proud working here. Because I'm working. Sinto orgulho de trabalhar aqui, porque eu estou trabalhando em um problema africano, num programa africano para solucionar um problema africano. Se não fosse por isso, eu estaria trabalhando fora e talvez estivesse ganhando melhor. Mas lá fora eu não teria esse desafio dos mosquitos picarem em um lugar e não picarem em outro. Então, eu preferi trabalhar aqui, apesar de todos os problemas que têm que ser resolvidos. Sua assistente é a doutora Josephine. Ela estudou nos Estados Unidos e é uma especialista em doenças transmitidas por mosquitos. So if they say there's an outbreak of yellow fever in Uganda, se tivermos uma epidemia de febre amarela em Uganda, eu serei capaz de descobrir se essa epidemia vai se espalhar ou não. Se você me disser que uma área no centro de Uganda tem febre amarela, eu posso dizer que não é possível, porque eu o descobri e vi que o mosquito não pica humanos. Não pode ser. Então, nós não apenas identificamos os mosquitos, mas descobrimos se eles carregam vírus ou não. Muitos dos vírus mais importantes descobertos em mosquitos nós identificamos aqui, neste instituto. Existe até um chamado vírus Zika, por causa do trabalho que foi feito aqui. Então, o Instituto de Pesquisa sobre Vírus de Uganda é reconhecido pelo trabalho com doenças arbovirais. Mas também estudamos muitas outras doenças, como a malária e o HIV. Estudiosa também no mosquito da dengue, a doutora Josephine lança um desafio aos pesquisadores brasileiros. Acho que graças ao tipo de trabalho que temos feito durante tantos anos, vamos em breve ser capazes de controlar a dengue antes de vocês, brasileiros. Dengue ou febre amarela. Isso porque temos os mosquitos aqui e temos trabalhado com eles por muito tempo. Nós estamos quase lá. Os testes e resultados práticos de toda essa tecnologia são aplicados nesta clínica de pesquisa antes que os produtos finais sejam distribuídos para outros centros de saúde e hospitais. Aqui também nascem propostas de políticas públicas para a área de saúde. Temos indivíduos afetados pelo HIV que são vulneráveis a infecções oportunistas. Agora, antes mesmo de passarmos a conhecer melhor essa doença, ficamos sabendo que havia uma nova medicação disponível e que poderia contribuir para a prevenção dessas infecções oportunistas. Essa medicação é chamada cotrimoxazol, ou Ceptrin. Então, a nossa clínica participou de pesquisas que descobriram evidências de que essa medicação, chamada cotrimoxazol, poderia reduzir substancialmente o risco de morte resultante de infecções oportunistas, na forma de febres, infecções cutâneas, na forma de infecções respiratórias, na forma de diarreia. Isso veio a se tornar uma evidência que gerou políticas dentro do Ministério da Saúde e agora se tornaram práticas no país inteiro.
that was shown to be very substantial evidence which has generated policy within the Ministry of Health and is now practiced in the whole country. A malária é uma das principais causas de morte no continente africano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença matou 655 mil pessoas em 2010. 91% das mortes acontecem na África e a maioria das vítimas são crianças menores de 5 anos de idade. Karen Barnes é uma das mais reconhecidas pesquisadoras na área de saúde do continente africano. Para ela, a África ainda vai apresentar grandes avanços nas pesquisas médicas. I think that the fields where South Africa has made, or Africa has made, the greatest contribution. Acho que o campo em que a África deu mais contribuições foi na pesquisa do HIV. Isso porque temos um índice elevado de doenças e a doença daqui é diferente da que primeiro surgiu nos Estados Unidos. Acho que tem acontecido uma mudança na política de pesquisa no continente africano, principalmente para a tuberculose. Tuberculose multiresistente e tuberculose extensivamente resistente. Acho que somos os líderes nesses campos de pesquisa por causa da natureza da incidência dessas doenças. Estamos fazendo cada vez mais progressos em termos de doenças crônicas, doenças não transmissíveis em pesquisas ligadas à maternidade e à saúde da criança. Mas essas são coisas que, infelizmente, ainda não estão tão desenvolvidas como as pesquisas com a HIV, a tuberculose e a malária. Acho que a outra área de pesquisa que está indo muito bem na África é no campo da saúde mental. É uma área interessante onde várias coisas estão acontecendo no momento e temos muita chance de levar o que estamos descobrindo para outros países. Eu acredito que o maior problema da malária é que ela é uma doença que atinge só pessoas pobres. Em muitos aspectos, a doença faz com que pessoas que são pobres sofram mais e sejam mais suscetíveis a serem infectadas. Elas levam muito tempo para se tratar e não recebem o melhor tratamento. E porque os mais pobres não são um grande mercado, as empresas farmacêuticas geralmente não colocam muito esforço ou investem o dinheiro que seria necessário para o desenvolvimento de novos tratamentos contra a malária. A malária é muito parecida com o câncer. Se você não diagnostica logo, então a malária se torna uma doença severa e difícil de ser tratada. E quando chegamos a um estágio de difícil tratamento, o paciente pode ter sérias complicações como a malária cerebral ou a falência do fígado, ou até mesmo complicações pulmonares. O objetivo de 39 países do mundo no momento é tentar eliminar a malária. A eliminação vai acontecer quando a malária não for mais transmitida em um determinado país. Erradicação significa não existir mais nenhum caso de malária no mundo. E eu acredito que isso ainda está longe da nossa realidade, mas a eliminação nos países que se encontram mais distantes do foco de transmissão da malária, países como a África do Sul, a Suazilândia ou a Namíbia, seria um objetivo mais realista. Nós sabemos que a promoção da saúde é muito importante, mas não há tantas evidências sobre quais as formas de comunicação para a promoção da saúde serem mais eficientes. Também não sabemos se os governos estão passando de forma eficiente a mensagem sobre o que a população deveria estar fazendo, ou se as pessoas não acreditam nesse tipo de mensagem e as ignoram de toda forma. Não sabemos o que faz a nossa comunicação eficiente no sentido de fazer as pessoas realmente mudarem de comportamento. É fácil dar conhecimento às pessoas, mas não é fácil fazê-las mudar de comportamento. Acho que a pesquisa sobre como comunicar essas coisas de forma eficiente talvez não esteja tão boa quanto deveria estar. Nossa equipe chegou a Kigali, capital de Ruanda, num dia muito especial. No último sábado de cada mês, acontece o Dia da Limpeza. Todos os moradores saem das ruas para participar de uma faxina geral. A limpeza acontece dentro e fora de casa. Para os participantes, além de tornar o país mais limpo, saudável e bonito, o Dia da Limpeza ajuda todos a refletirem sobre a situação do país.